me limita no processo criativo é a minha opção pela madeira, por exemplo. A madeira é uma matéria-prima que tem peculiaridades muito grandes, né? E o papel aceita tudo. No papel, o desenho é uma coisa bem esguia, elegante, e nem sempre isso é possível na madeira. Mas, ao mesmo tempo, isso é um desafio, né? É um desafio e é gostoso contornar, ver as formas de contorno. Porque a madeira tem a direção do veio, tem a densidade, a própria madeira trabalha com o tempo, com a temperatura. Então, tudo isso limita. E também o fato de ter uma fábrica, aí me ajuda nesse ponto, porque eu não faço um desenho e mando para alguém fabricar. Eu faço o desenho e acompanho todo o processo de prototipação, acompanho a produção e acompanho o que acontece depois. Às vezes dá um defeito que a gente descobre lá na frente com o uso intenso daquele produto. Normalmente faz correções quando a gente nota que alguma coisa chega no exaustão depois de um uso muito intenso. Então, o fato de fabricar, a gente vai apanhando e ver e descobrindo uma maneira de encaixar, e como vai fazer isso, como vai fazer a colagem, onde faz o teste do produto, vê onde é que quebra e aí fica bolando alternativas para contornar aquilo. Ou seja, a inspiração é 1%, 99% é transpiração que a gente tem que fazer. Então, a inspiração acaba sendo limitada pela experiência da transpiração anterior. A madeira, quando ela é extraída através do processo de manejo, ela é 100% renovável, como nenhuma outra matéria-prima. O manejo consiste em você dividir uma floresta em 25, 30, 35 pedaços, mapear todas as árvores adultas e você extrai apenas as árvores adultas. E essas árvores, um ano você extrai desse quadradinho, no ano que vem você vai para outro, daqui a 30 anos você volta para o primeiro quadradinho da floresta. E aqui naquele quadradinho, aquelas árvores que 30 anos atrás eram jovens, hoje já são árvores maduras. Então, isso você não desmata, você mantém as árvores jovens e essas árvores vão crescendo ao longo do tempo. Então, você nunca vê uma clareira quando existe o processo de manejo, que no mundo se faz há mais de 100 anos essa técnica, né? Que no Brasil é muito recente, sei lá, deve ter uma década que se faz isso aqui. Mas isso está sendo feito. E o IBAMA faz um controle tão rigoroso disso. Eu compro madeira através do site do IBAMA. Quando a madeira chega, eu informo que a madeira chegou, ele dá baixa no depósito da serraria, dá entrada no meu. Todo mês eu tenho que fazer um relatório de tudo que foi usado, quantas cadeiras eu vendi, que modelo de cadeira, quantos centímetros usa de madeira, para onde foi a serragem, tudo isso eu tenho que fazer. Existem tendências que são irreversíveis. Podem surgir novas tendências, mas algumas tendências são irreversíveis. Primeiro, a tendência do móvel sustentável, do design sustentável. As novas gerações cada vez mais se preocupam e têm consciência disso de uma maneira incrível. Esse fator não é mais um diferencial do produto, é uma exigência. Então, cada vez mais, como acontece na Europa, por exemplo, não se aceita mais verniz que não seja à base d'água. Então, e outra coisa, para exportação sempre tem que ser madeira de manejo florestal. Então, são tendências irreversíveis. Isso ninguém vai voltar. Não, agora eu vou aceitar qualquer coisa. Isso não acontece. Outra tendência que acontece é levar a casa para os outros ambientes onde a gente vive. E é uma coisa interessante. Por exemplo, a gente tem vários clientes nos Estados Unidos, então, onde a gente nota, principalmente as empresas mais modernas, onde existe uma preocupação em criar um ambiente de trabalho aconchegante, né? Que é o fim daquelas
daquelas áreas de trabalho com as baiazinhas fechadas. E isso, você vê empresas como Google, Facebook, LinkedIn, Disney, trabalham com esse conceito. A pessoa tem que se sentir em casa no trabalho. Mas não só no trabalho, mas, por exemplo, a maior rede hoteleira do mundo não tem um quarto de hotel. É Airbnb. Airbnb, o que ela te oferece? Às vezes nem sempre o preço é mais barato, mas ela te oferece um ambiente onde você se sente em casa. Você não está trancado num quadradinho de um quarto de hotel. Então você tem um ambiente de casa e isso é o motivo do sucesso. A gente oferece para vários restaurantes e eles querem aquele aconchego. E o interessante é que a gente tem três áreas, tem a área de exportação, a área de corporativo e a área do usuário final. O produto é exatamente o mesmo. Na linha de produção não existe, esse aqui é de exportação, esse é corporativo. Os produtos são os mesmos. Não existe essa diferença porque ninguém quer essa diferença. Esse aqui é um produto comercial, esse aqui é um produto residencial. Eles querem um produto residencial. E a terceira tendência, e que agora ela saltou aos olhos do mundo inteiro, e isso nunca volta atrás, é trazer o trabalho para dentro de casa, home office. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso. Você não vai trazer aquele móvel de escritório para dentro de casa, então você tem que trazer o móvel de escritório para você trabalhar em casa, mas que vai te permitir que aquele móvel se integre ao que você já tem em casa. Ele não seja uma aberração num canto da sala, ou no canto do quarto, ou numa salinha separada. Então, essas tendências são irreversíveis hoje em dia. Eu faço coisas que eu teria dentro de casa, ou que eu terei dentro de casa, né? Então, eu preciso ter o feedback do mercado justamente para me dizer, olha, preciso de um produto para atender isso. E como eu nunca me vi naquela situação, não sinto aquela necessidade, eu tenho que fazer um esforço empático aí, de me colocar no lugar daquela pessoa e dizer, bem, que característica eu ia querer. Eu penso muito na funcionalidade, né? A estética vai acabar tendo, não sei, vai ter o mesmo DNA, mas eu penso na funcionalidade, então tento me colocar no lugar de quem vai usar. E aí passo a desenhar uma coisa para mim mais calçada no sapato do outro, né? Então, o mercado influencia muito. A autoria tem sido um retorno muito interessante, porque por ser basicamente o nosso produto que ela trabalha, as carências que em uma loja multimarca são supridas por outros produtos que não vão combinar completamente com a mesma linha, às vezes as carências não vêm à tona, porque ele tem outras opções que nem sempre tem a mesma funcionalidade. E aí a gente consegue fazer alguma coisa que é coerente da mesma linha, do mesmo DNA, né? Mesmo estilo, e as coisas se misturam harmonicamente.